Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo isso. Meu nome é Daniel, eu sou doutorando em Fisiologia na USP de Ribeirão Preto e vou conversar com vocês um pouco sobre o que são as doenças de Parkinson e de Alzheimer. A doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, galera, elas são doenças neurodegenerativas. O que isso quer dizer? Só pegar aqui o laser. São doenças onde há degeneração de neurônios, ou seja, onde há morte de células do nosso cérebro. E a diferença entre essas duas doenças, Parkinson e Alzheimer, ela se baseia principalmente em como e em onde ocorre essa degeneração neuronal, a morte de neurônios, quais as estruturas são afetadas e como a morte dessas estruturas vai progredindo. Mas antes de continuar, quero que você pare, pense e reflita. Por que é importante conhecer um pouco mais sobre essas doenças? Por que todo mundo deveria conhecer mais sobre Parkinson e Alzheimer? Pensou? Bem, as doenças de Parkinson e de Alzheimer são as principais doenças neurodegenerativas ligadas à senilidade, ou seja, doenças que afetam pessoas idosas. E como a população mundial está envelhecendo, a quantidade de pessoas com Parkinson e com Alzheimer está só aumentando. Inclusive há a possibilidade de que até alguém de nossa família mesmo possa desenvolver alguma dessas doenças. Temos que levar em conta também que são doenças que afetam também a família. Mas como assim? A gente precisa pensar que a pessoa com alguma dessas doenças neurodegenerativas, ela acaba necessitando até de cuidados especiais. E nem sempre a família tem condições ou esclarecimento mesmo para cuidar bem dessa pessoa, para procurar a ajuda no tempo correto para essa pessoa. Então, em resumo, galera, a gente precisa conhecer mais para poder orientar quem precisa a cuidar melhor dessas pessoas com Parkinson ou Alzheimer. Inclusive a ter mais empatia por essas pessoas doentes. Agora vamos ver um pouco mais a respeito de cada uma delas. A doença de Parkinson, ela foi descrita pela primeira vez por um médico na Inglaterra chamado de James Parkinson, no ano de 1817. E esse médico descreveu a doença num trabalho chamado Ensaio sobre a Paralisia Agitante. A doença de Parkinson, ela é resultado principalmente da morte de neurônios numa estrutura chamada de substância negra. E como resultado da morte desses neurônios, há uma deficiência do neurotransmissor dopamina, que é utilizado pelos neurônios para se comunicarem uns com os outros e também para regular os nossos movimentos. Então aqui, moçada, à direita, nós temos uma imagem inferior do cérebro. Então é como se tivesse arrancado aqui meu cérebro, e vocês estão vendo ele assim, é a parte de baixo dele aqui. E nessa parte inferior dele tem uma região chamada mesencéfalo, onde está localizada a substância negra, que a gente pode ver aqui como essas faixas mais escuras. Então é aqui que ocorre a morte de neurônios na doença de Parkinson. Como resultado dessa morte, a gente pode ver que a região ficou mais clara. Esses neurônios morreram e pararam de produzir a dopamina, que prejudica os nossos movimentos, e a gente vai ver que resulta em outros sintomas também. Então, teve a morte de neurônios, deficiência de dopamina. Qual que é o resultado? O resultado é que a pessoa com Parkinson desenvolve sintomas motores, como por exemplo a instabilidade postural. Vocês podem ver aqui na figura, a pessoa fica meio encurvada, como se a cabeça fosse cair no chão. E além da instabilidade postural, o indivíduo com Parkinson, ele também apresenta tremor de repouso, principalmente nas mãos, que é um tremor como se a pessoa estivesse contando dinheiro. Perda da expressão facial, o indivíduo com Parkinson
aparenta ser uma pessoa mais séria, porque os músculos da face já não estão mais trabalhando tão bem, então ele não expressa as emoções no rosto. E além disso, o parkinsoniano também apresenta bradicinesia, que significa lentidão nos movimentos. Além desses sintomas motores ligados aos movimentos, a pessoa com doença de Parkinson também apresenta sintomas não motores, que são ansiedade, depressão, insônia, distúrbios urinários e a gente pode citar também problemas gastrointestinais, perda de olfato. Inclusive, uma coisa interessante é que em algumas pessoas com doença de Parkinson, os problemas intestinais, como por exemplo até a prisão de ventre e a perda do olfato, às vezes aparecem anos antes dos próprios sintomas motores. Então, antes da pessoa começar a tremer, ela perde a capacidade de sentir cheiros e inclusive controle intestinal adequado. Atualmente, pessoal, não existe cura para Parkinson, né? A pessoa com essa doença, ela é tratada com medicamento, que é levodopa, entre outros, ou então ela passa por em alguns casos mais graves, uma cirurgia onde há uma estimulação elétrica em partes do cérebro, e também fisioterapia e terapia ocupacional, são os tratamentos atuais. Vários cientistas têm pesquisado, por exemplo, o uso de novos medicamentos como a doxiciclina, ou mesmo o canabidiol, que é um derivado da maconha, para tratar Parkinson. E também eu posso citar para vocês células-tronco, estimulação com ultrassom, e até o uso de compostos naturais, como chá verde e açafrão. Doença de Alzheimer, ela também é conhecida como demência senil. Ela foi descrita pela primeira vez em 1906 por um médico alemão chamado Alois Alzheimer. Nessa doença ocorre morte de neurônios no cérebro como um todo, mas especificamente em duas regiões chamadas hipocampo e no córtex pré-frontal, que fica localizado aqui na nossa fronte. São regiões responsáveis em parte pela memória e pelas emoções. Aqui na figura, gente, podemos ver que o cérebro à direita de uma pessoa com Alzheimer, vejam como ele diminui de tamanho por conta da morte dos neurônios, né? Reduz o tamanho do cérebro quando comparado de uma pessoa saudável. Os sintomas mais comuns de Alzheimer são falhas de memória, confusão, desorientação e transtornos de personalidade. O problema, gente, é que o que acontece? A pessoa com Alzheimer começa a desenvolver esses sintomas de uma forma branda. Como geralmente é uma pessoa idosa, a família pensa, o vô, a avó já está velho, por isso que ele está esquecendo, ou não está falando coisa com coisa. Então a pessoa leva o doente para o médico quando a doença já está muito avançada, quando os sintomas já estão muito graves e a própria convivência com o doente está prejudicada. Atualmente, os tratamentos que são usados para Alzheimer basicamente são suplementação com vitamina E, alguns outros medicamentos para tratar os sintomas, melhorar os sintomas psiquiátricos, inclusive, e também exercícios físicos. Mas além desses tratamentos padrão, clássicos, temos muitos ainda em estudo, como a musicoterapia, que inclusive já é indicado por alguns profissionais de saúde, o uso de uma vacina para prevenir Alzheimer, acreditem ou não, uma vacina para prevenir Alzheimer, chamada de AADVAC1, que ela previne a formação de umas proteínas aberrantes que se aglomeram e promovem a morte desses neurônios, e também o uso de diversas plantas medicinais, como sálvia, erva cidreira e alecrim. Mas fica a pergunta, existe prevenção para Parkinson e Alzheimer? Bom, gente, para reduzir o risco de desenvolvermos essas doenças, o que nós podemos fazer é cuidar bem do nosso cérebro. Mas como cuidar bem do cérebro? Temos que praticar exercícios físicos regularmente, desde cedo,
Esses cuidados todos, eles têm que ser adotados desde jovens. Então, praticar exercício físico regularmente, ter uma alimentação saudável e manter-se hidratado, ter boas noites de sono, nada de ficar até de madrugada no celular. Ter o hábito da meditação, é extremamente importante. Você tirar um tempo para ficar em silêncio, só consigo mesmo. E o principal, a cereja do bolo, ler bons livros. Pessoal, o hábito da leitura é um exercício completo para o nosso cérebro. Então, quem tem esse hábito de ler bons livros está cuidando bem do seu cérebro e está prevenindo também a ocorrência de Parkinson, de Alzheimer. Caso você seja uma pessoa interessada em ciência, queira saber um pouco mais sobre esses assuntos e diversos outros, eu recomendo acompanhar o jornal Nanocell News, que é um jornal de divulgação científica, de uma forma bem divertida e leve. E também dar uma olhada nesse livro que é o Memória, que eu usei ele para construir parte dessa apresentação. Aqui eu deixo para vocês as minhas referências, os livros que eu usei, o site e também os artigos científicos. Por fim, eu quero agradecer especialmente à Casa da Ciência pela oportunidade e a vocês pela atenção. Espero que essa aula tenha sido interessante e contribuído de alguma forma para vocês. Até mais. Obrigado.